Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. A paz do Senhor Jesus. Eu tenho hoje uma passagem bíblica muito interessante e que muitas das vezes é difícil de explicar. Geralmente as pessoas não pregam muito sobre ela, mas vamos analisar essa passagem hoje porque é de Deus para nós. E se encontra no livro de Lucas, capítulo 7, do versículo 31 até o versículo 35. Como é poucos versículos, eu estarei lendo para você. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens dessa geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: tocamos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porque veio João Batista, que não comia pão, não bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Vamos entender essa passagem bíblica aqui, trazer para os nossos dias de hoje o que é que tem de semelhança conosco, e eu estarei dizendo de uma forma mais fácil de entendimento, porque o texto, infelizmente, ele não é muito claro. Só lembrando você que uma das formas de você responder a paz do Senhor que eu te dei é dizendo aí o amém, uma paz do Senhor também, é curtindo, dando joinha, comentando o vídeo. Você está respondendo esse a paz do Senhor. E estamos aqui todos os dias, leitura da palavra, explicação da palavra e oração, todos os dias. Eu estou quase não aguentando ficar com os olhos abertos de tanto sono, mas estamos aqui, graças a Deus por isso. Nós vemos aqui uma geração, Jesus perguntando assim: a quem que eu vou comparar essa geração? E Jesus compara uma geração de sacerdotes, uma geração de escribas, uma geração de fariseus. E quando falamos fariseu, parece ser algo muito ruim, mas eram pessoas que tinham uma certa importância na época. Uma geração de magistrados, do sinédrio. E Jesus compara: vocês são igual meninos, porque vocês ficam nas praças gritando um pelos outros. Você já observou como é criança brincando? Se você estiver em uma escola, por exemplo, no horário do recreio, então quando bate o sinal, as crianças começam a correr, tudo assim, não sabe para onde, corre para lá, corre para cá, e um acompanha o outro que está correndo, aquela gritaiada, aquela bagunça. Particularmente eu gosto de ambiente que tem criança, gosto de ambiente educacional, mas você observa um fenômeno: elas gritam, elas correm. Vocês estão correndo de quê? Estão brincando de quê? Ah, de nada, tá só correndo. E isso é muito interessante. Só que Jesus vai comparar uma geração de pessoas que deveriam ter responsabilidades, uma geração de pessoas que deveriam ter entendimento das coisas de Deus. Jesus vai comparar com meninos que ficam gritando uns pelos outros sem objetivo algum. Nós vivemos hoje, por exemplo, uma geração eu fiz questão de pesquisar aqui antes de fazer o devocional, só de evangélico, 42.865.244,6, segundo fonte do IBGE. Somos o segundo país no mundo que mais tem cristãos, perdendo apenas para os Estados Unidos. Mais de 90% da população brasileira é cristão. 185 milhões, segundo a fonte Cielo, são cristãos. Vamos lá? Aí você vai ver batista, metodista, assembleiano e aquela confusão toda. Quem é quem? Quem está certo? Quem está errado? Aí vem outros considerados seita adventista e entre outras igrejas, e cada um fala uma coisa, cada um tem um grito. Todas as igrejas que eu falei aqui, até as igrejas que são consideradas seitas,
tá? Eu não vim criticar aqui, tá? Não é o objetivo hoje de comparar religião nem igreja, mas igreja tipo adventista, igreja tipo cristã do Brasil, tido por muitos como uma seita por ser restrita, fechada. Todas essas igrejas acreditam em Jesus Cristo e acreditam que ele vai arrebatar sua igreja, pregam isso. Nós temos a mesma linguagem. Nós deveríamos falar a mesma coisa. Nós deveríamos não ficar causando divisão e separação. Nós deveríamos nos apoiar pelaquilo que nos une, que é a fé em Jesus Cristo, que é o que nos une é maior do que algumas pequenas divergências teológicas ou de interpretação, até mesmo por questões históricas. Mas as pessoas gritam, um fala e outro fala, e você nem sabe quem é quem. Na verdade, quando tinha, por exemplo, antigamente, você via na rua as pessoas andando e você sabia, aquele ali é crente e é da Assembleia de Deus. Aquele ali é crente, mas é da Quadrangular. Nós sabíamos quem era quem andando na rua. Hoje nós estamos vivendo um tempo tão complicado que você nem sabe se a pessoa é cristã ou não. Você precisa de perguntar para ela, você é cristão? E ele vai dizer, sou. Qual ministério? Você frequenta algum? Para você saber, eu no caso pergunto, porque costumo saber a diferença de uma igreja para outra, para saber a língua que essa pessoa fala. Mas acontece que as pessoas falam cada uma coisa e nós acabamos ficando um povo meio que fraco e dividido com isso. Nós não temos assim aquela união. Ah, você é crente, a paz do Senhor, nós vamos morar junto no céu. Deveria ser assim. Vemos, por exemplo, aqui o versículo vai dizer que tocamos flauta e vocês não dançam. Nós tocamos música de funeral, vocês não choram. É quando você vê a igreja, por exemplo, um pregador pregando uma pregação de avivamento espiritual. Uma mensagem que deveria fazer aquecer o coração da igreja. Vontade, às vezes, de chorar, de sorrir, de cantar. Isso faz parte. Teve uma vez no culto que eu fiquei sorrindo o culto. E eu fiquei com medo do pregador chamar minha atenção porque eu estava sorrindo. E era uma coisa muito engraçada, eu não conseguia parar de sorrir no culto. E olha que eu não sou de sorrir, eu não tenho costume de ficar sorrindo, eu não gosto de sorrir. Nesse dia eu recebi algo assim, né, uma alegria e não conseguia parar de sorrir. E o pregador olhava para mim e ele sabia o que estava acontecendo. E eu preocupado, mas não conseguia parar. Aquela pregação que vem, que ela te traz uma paz, te traz uma alegria, você chora, você sorri. Isso é o que deveria acontecer com um tipo de música. Vai dizer aqui, olha, tocamos flauta e não dançastes, cantamos vos lamentações e não chorastes. E quando vem aquela pregação de repreensão, dizendo que nós precisamos de voltar ao primeiro amor, que nós precisamos de ter uma vida de santidade, as pessoas falam assim, tá aí o santarrão pregando, essa pregação todo mundo cansado de ouvir, deve estar pregando para ele mesmo, e as pessoas, como se diz, entra aqui e sai aqui. É como se você estivesse recitando poesia no meio de um recreio com as crianças correndo para um lado para o outro, ninguém ouve nada, ninguém escuta nada, as crianças vão esbarrar em você o tempo todo. Então nós precisamos de estar atento. Tocou a flauta, esse aqui é para dançar. Tocou a flauta, isso aqui é para chorar. O apóstolo Paulo fala que se a trombeta der um sonido diferente, uma informação diferente, porque dependendo do toque da trombeta, era para guerra. Dependendo do toque da trombeta, era para adorar. Dependendo do toque da trombeta, tinha vencido a batalha. Dependendo do toque da trombeta e a música, né? Existia uma música tanto de vitória quanto de derrota. O exército perdeu a batalha, vinha cantando a música de derrota, lamentando e chorando. Mas hoje nós não estamos muito atentos ao que está acontecendo. Deus fala e nós não percebemos. Deus usa as pessoas o tempo todo, gente.
chega na igreja e começa a prestar atenção. O primeiro versículo que vai ser lido, alguém vai lá abrir o culto e vai ler um versículo, a gente chama que é a mensagem inicial, oficial da noite. O pregador, isso quando o culto é de noite, é claro, se for de dia, oficial do dia. O pregador que vai abrir o culto, ele pega a Bíblia, ele lê uma passagem bíblica e faz uma oração apresentando aquele culto ao Senhor. Se você não sabe como abrir um culto, é assim: pega a Bíblia, lê uma passagem bíblica de abertura de culto, tem passagens específicas para isso, podemos ensinar daqui depois, e, e vai orar para que aquele culto aconteça bem, para começar a batalha espiritual, tipo isso. Observe que os louvores que serão entoados, as oportunidades e a pregação, tudo vai encaixar sem ninguém ter combinado nada. O pregador não combinou com aquele que vai abrir o culto, aquele que vai abrir o culto não combinou com os louvoristas, geralmente não combinou, na maioria das igrejas. O louvorista tem ele sabe o tipo de culto que ele está fazendo, mas ele tem liberdade de fazer ali o seu repertório. E você observa que Deus começa a falar, uma coisa vai testificando com a outra. Mas as pessoas não percebem isso, elas não estão preocupadas com isso. Vamos resumir aqui porque já está ficando prolongando. Aí Jesus fala assim: vê o João Batista que jejuava, ele não comia, e não bebia vinho, e vocês diziam, tem demônios aí. E veio Jesus comendo, e vocês dizem, tem aí um comilão, um bebedor de vinho, amigo de publicano e de pecadores. Observem que essas pessoas que não sabem a hora de dançar, não sabem a hora de chorar, essas pessoas que não estão atentas à palavra de Deus, elas são peritas em dizer que o outro tem demônios, elas são peritas em apontar erro dos outros. É muito perigoso quando você fala algo que você não tem certeza. Pode ter certeza para você, mas a sua certeza, se eu tenho uma certeza para mim, ela é só minha. A minha verdade não é a sua verdade. Eu posso estar sentindo calor e você sentindo frio. A minha verdade é que eu sinto calor e para você não é a mesma verdade. Mas Jesus Cristo é a única verdade que existe. E para finalizar, vemos, por exemplo, que Jesus finalizou dizendo assim: aquele que aceita a sabedoria de Deus mostra que ela é verdadeira. Acontece que o povo não consegue entender. Como é que isso acontece? Como é que pode? Tem pessoas que questionam por que Deus está usando fulano, por que Deus está em tal igreja. Você não tem que questionar. Aqui o texto vai deixar bem claro que aqueles que aceitaram verdadeiramente o evangelho de Jesus Cristo, eu li em outras traduções, viu? Ele entende que a palavra é verdadeira. Ele entende que Deus está trabalhando, que Deus está tratando ali. Então, a lição de hoje é: nós não vamos ser mimimi, aquela geração de reclamadores. Não vamos ser julgadores, geração de pessoas que apontam, olha, você está com demônio, você é pecador, você... Não vamos ser, por exemplo, como pessoas desatentas que todo mundo fala e ninguém escuta, todo mundo fala e ninguém escuta. Esse é o problema. Ninguém escuta ninguém. Nós não somos vários povos, nós somos um único povo. A igreja que eu frequento tem uma placa lá, mas é só uma placa para identificar o local. A igreja é só uma. Se você tem uma Bíblia Sagrada, se você fala que Jesus Cristo é o Senhor, se você acredita que Jesus Cristo vai arrebatar a igreja, se você prega arrebatamento, prega batismo nas águas, se você prega, você é um cristão tanto quanto eu, e nós vamos morar juntos no céu. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esse alerta, e não queremos ser como essa geração de mimimi,
essa geração de reclamadores, essa geração de pessoas desatentas, essa geração de pessoas, Pai, julgadoras, que aponta aos outros sem perceber, sem conhecer o que é de fato o Evangelho do Senhor, Pai. Nós queremos ser como no versículo 35, nós queremos ser aqueles que aceitou o Evangelho e entende o Evangelho e vive o Evangelho e vive os milagres e tem a presença do Senhor. Deus abençoe cada um dos que estão orando comigo nesse momento. Fique na paz do Senhor Jesus. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.